boa tarde, galerinha, né? Para aqueles que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do canal Educação, do curso técnico de informática. Eu sou a professora Amanda Souza e hoje nós estamos falando sobre linguagem C. Nós estamos falando agora nesse take 3, né? Na parte 3 da nossa aula, nós estamos falando sobre funções, certo? Então, pessoal, é de extrema importância que vocês fiquem ligados nos exemplos, nas atividades que eu estou passando para vocês acompanharem da melhor forma essa linguagem fantástica, que é a primeira linguagem de programação que nós estamos aprendendo aqui no nosso curso técnico, tá bom? Então, a linguagem C, ela é a primeira linguagem que nós estamos aprendendo aí nessa grande jornada que nós temos ainda para seguir no caminho aí do curso técnico de informática. E hoje, turminha, nós estamos exercitando, nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre as funções. Na nossa última aula, antes do intervalo, eu até deixei para vocês um desafio, mas na verdade a gente vai discutir sobre esse desafio agora, tá? Vamos aí dar uma olhadinha nesse desafio. Olha aí o que eu passei para vocês. Por que o programa abaixo não funciona, né? Por que o programa abaixo não funciona? Será qual é o problema dele? Vocês estão conseguindo identificar qual é o problema desse programa? Aqui nós temos uma sequência de linha de código, aqui nós temos um programa completinho. E aqui, segundo, né, esse desafio, existe um problema. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo de errado, de acordo com as informações que nós recebemos na última aula, né? Que há muito tempo atrás, foi há 3 minutos, 4 minutos no máximo atrás. Então, olha aí, nós temos a declaração, nós temos a inclusão da nossa biblioteca, nós temos a declaração de uma variável, que é int quadrado, nós temos a declaração de uma variável int num, quad também, e aí nós estamos iniciando, né, um scanf. Esse scanf está falando que ele está utilizando a variável num. Depois nós temos a variável quad, né, que está recebendo num, multiplicado por ele mesmo, e está dando aí um retorno de quad, retornando a variável quad, né? Depois nós temos a função main. Nós temos a função main que mostra aí um printf, né? Digite o número. Depois recebe quad, que é igual a quadrado, a função quadrado. E aí, galerinha, nós temos printf, retorna 0. Olha aí, tem muitas coisas aí acontecendo que a gente precisa entender um pouquinho, tá? Tem muitas coisas aí estranhas, né? Tem muitas estruturas aí diferentes. Vocês conseguem identificar o que está errado? Alguém consegue ter uma dica aí? Alguém consegue verificar algumas coisas que não estão certas? Vamos olhar aqui. Primeiro ponto. Vamos analisar, né, essa programação. Nós temos a inclusão da nossa biblioteca. Tá bom, ok, show de bola. Eu estou declarando uma função. Ok, show de bola. Essa função aqui, ela tem como nome quadrado, ela é do tipo inteiro. Ok. Aqui ela está falando que essa função, ela tem duas variáveis. Ela tem a variável num e a variável quad. As duas variáveis são do tipo inteiro, por exemplo. E aí está falando que essa função, ela retorna um scanf. Essa função, ela faz exatamente um scanf. Ela pega num, né? Ela pega aí um valor e guarda na variável num. Depois, ela pega a variável quad. Essa variável quad, ela recebe o valor digitado em num e multiplica por ele mesmo. E depois ele pede para o retorno dessa função, que é a função quadrado, retornar quad. Tá bom, é isso aí que está sendo falado, né? Eu estou lendo o que está escrito aqui no código, tá bom? Para vocês, a gente está tentando aí identificar o que está acontecendo nesse código juntos, ok?
E aí, turma, nós temos aqui a função main. Nós temos aí, ó, uma função printf, né? Digite um número. E olha aqui o que é interessante. Quando o usuário digitar um número, depois que ele digitar um número, está falando aqui de quad, né? Quad vai receber quadrado. Vai receber quadrado. Quem é quadrado? Quadrado é a função lá de cima. E aí está falando aqui, ó, printf, né? Quadrado do número é quad. Olha aí. E aí retorne 0 e finaliza o problema, né? O programa. Qual será então aí os problemas que existem nesse código, né? Vamos tentar identificar. Olha aí. Por que o programa abaixo não funciona? Esses são aí alguns dos problemas que existem nesse código, certo? Primeiro ponto. Olha aí. Vamos voltar aqui no caso, né? Primeiro ponto. Eu acho mais interessante deixar isso aqui indentado, colocar esse comando aqui, ok, colocar esse comando debaixo do outro comando, colocar esse comando debaixo do outro comando. Eu acho importante a gente indentar essas estruturas, tá? Colocar uma debaixo da outra, para não gerar nenhum tipo de problema, tá? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, bem aqui também, ó, olha aqui, ó, quad. Quad, ele é uma variável local ou global? Pelo que eu vi aqui, quad, ele foi declarado lá na função quadrado. Então, pela regrinha que eu acabei de conversar com vocês, quad não poderia estar sendo utilizado em outra função. Ele só deve ser utilizado na função quadrado. E olha aqui a função main querendo utilizar quad. Será que dá certo? Não, pessoal, esse é um dos erros, tá? Não dá para ficar utilizando a função que foi declarada em outra função em outro lugar, sendo que ela é uma função, sendo que ela é uma variável local. Para que ela pudesse ser utilizada em diversos locais, ela teria que ser uma variável global, tá? Soluções, né? Usar variáveis globais, olha aí. Se ela quisesse utilizar, então, essa variável em mais de um lugar, utilizava, então, criava ela como uma variável global. Segundo ponto, declarar a variável também na função main. Né? A solução lá desse slide, no caso não do slide 26, é do slide 45. Tá? Esse daqui é uma das principais soluções. Se você quer utilizar quad, então declara quad aqui. É muito simples, é só falar assim, ó, int quad. Pronto, acabou. Ponto e vírgula. Aí sim ela vai poder também ser utilizada aqui. Você está acabando de criar uma variável, tá? Quad do tipo inteiro para ser utilizada em main. Certo? Aqui vai ser outra variável. Ela pode ter até o mesmo nome, mas vai ser em outro lugar. Olha aí, pessoal. O outro ponto. Passar a variável quad como parâmetro da função quadrado. Será visto, né, na próxima disciplina. Então, turma, outro ponto. É possível declarar variáveis acessíveis a todas as funções, certo? Para isso, tem que ser criadas fora das funções após os includes, né? Então, normalmente, quando a gente precisa criar uma variável global, essa variável global, ela é criada depois do include, depois da inclusão das bibliotecas. A gente cria, né, int quadrado, int quad, a gente declara as variáveis ali, antes da função main. Isso significa que aquela minha variável ela pode ser utilizada em qualquer local do meu programa, tá bom? Estas variáveis acessíveis a partir de todas as funções são chamadas de variáveis globais. Isso que eu já conversei com vocês, né, nos slides anteriores. Então, quando eu quero utilizar uma variável em mais de um local do meu programa, eu
acabo criando as variáveis globais. Elas são criadas depois da função, depois da inclusão das bibliotecas, certo? Isso aqui é muito importante que a gente tenha essa informação na nossa cuca, ok? Então, olha aí a solução. A solução seria criar a variável quad depois da inclusão da biblioteca, antes da função quadrado. Agora sim, todo mundo pode utilizar quad, tá bom? Variável global. Como quad é uma variável global, a função quadrado pode ser do tipo void, né? E pode também utilizar essa variável. Então, agora sim nós temos, né? Agora sim nós temos, por exemplo, a solução da forma correta. Outro ponto importante, né? As variáveis globais, elas são declaradas fora de todas as funções do programa. Então, uma variável global não pode ser declarada dentro de nenhuma função. Não importa se é a int main, né? Não importa se é a main. Ah, mas a main não é a função principal, professora, do programa? É, mas aqui está falando que uma variável global precisa ser declarada fora das funções do programa. Se a main é uma função, então não pode ser aqui dentro. Então, tem que ser fora, tem que ser antes da função main e antes de qualquer outra função, né? Fora de qualquer outra função. Elas são conhecidas e elas podem ser alteradas por todas as funções do programa. Isso daqui, pessoal, a gente precisa também ter bastante atenção quando utilizar variáveis globais, tá bom? Porque nem sempre são benéficas, vai depender muito da necessidade do programa. Porque as variáveis globais, elas acabam também utilizando muito espaço de memória, certo? Então, a gente precisa ter atenção quando elas devem ser utilizadas. Nem sempre toda variável precisa ser global, tá? Outro ponto importante sobre essas variáveis globais. Quando uma função tem uma variável local, como o mesmo nome de uma variável global, a função dará preferência à variável local, certo? Então, quando existe duas variáveis com o mesmo nome, imagine que eu tenho uma variável int nome. Eu tenho uma variável nome tanto dentro da função quanto numa variável, eu tenho uma variável tanto local quanto global com o mesmo nome. Quando eu chamo aquela variável, a função sempre vai dar prioridade para local, tá bom? Sempre vai dar prioridade aí para local, ok? Isso daí é uma informação importante, porque às vezes a gente, né, fica com dúvida. Então, uma dica é: evite variáveis globais. Evite, né? Evite variáveis globais. Tente utilizar mais variáveis locais, porque isso vai facilitar que você não gere confusão no seu código. Se você começar a criar um monte de variável global, você não sabe mais qual é o valor que aquela variável está manipulando. Você não consegue mais saber o fluxo de qual dado vai estar dentro daquela variável, se todo mundo usa ela. Então, fica complicado. Então, quando você está criando um programa que tem várias funções, dê prioridade para você utilizar variáveis locais, certo? E não variáveis globais. Ok, galerinha? Então, aqui nós temos um exemplo. Um exemplo que utiliza funções, né? É um exemplo de uso de funções com variáveis globais. Olha aqui. Eu expliquei para vocês que uma variável global, ela é uma variável que ela é declarada antes de qualquer função. Eu vou circular aqui para vocês as funções, certo? Essa daqui é uma função calcula média. Essa daqui é uma função que é a função main, que é a função principal. São as duas funções que existem aí dentro desse programa, tá? E aí, pessoal, quais são as variáveis globais? Como eu expliquei para vocês, uma variável global, ela é uma variável que ela é declarada antes de qualquer função, fora de qualquer função.
Então, olha aqui quais são as variáveis que estão sendo declaradas depois do include, antes da declaração de funções. São essas duas aí, ó, valor 1 e valor 2. Valor 1 e valor 2, olha aí, ó, valor 1 e valor 2, são duas variáveis globais, ok? Olha aí uma variável local, é essa daqui, ó, vou colocar até aqui, ó, local. Essa daqui é global, tá bom? Aqui nós temos, né, dois tipos de variáveis. Nós temos duas variáveis global e uma variável local. E aí, turma, eu tenho esse exemplo. Eu quero até que vocês copiem esse exemplo, tá? Tentem copiar esse exemplo para vocês depois, né, verificarem a diferença do que é uma variável global e do que é uma variável local. Criem, né, recriem esse exemplo no seu caderno, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, não importa. É importante que vocês recriem, certo? Esses exercícios para vocês testarem o funcionamento. Aqui, galerinha, nessa função calcula média, olha aqui o que é interessante. O interessante é que essa função calcula média, ela está retornando uma operação matemática, que é justamente o cálculo da média. Ó. Eu pego o valor 1, valor 2, somo e divido por 2. Então, ao invés de ficar fazendo essa operação matemática todo tempo, eu crio uma função. E quando eu preciso, eu só chamo a função. Olha aí, ó, calcula média. Olha que maravilha. Então, calcula média automaticamente vai entender que aqui eu vou pegar os dois valores, que é o valor 1 e o valor 2, e vou justamente, né, fazer aquela operação. Vai fazer exatamente isso daqui, ó. Então, pessoal, isso aqui é fantástico. A utilização das funções, elas vêm para justamente facilitar a vida dos programadores. E principalmente de quem também vai fazer a manutenção de um código, né? Manutenção, às vezes, existem sistemas que ao longo dos anos eles precisam de atualizações. Então, nem sempre a empresa que criou vai ser a empresa que vai fazer a manutenção do software. E, às vezes, os funcionários que criaram aquele código podem ter saído da empresa, mudou aí, foi para outro local. Então, pessoal, há um grande fluxo de pessoas que passam, né, por essas empresas de programação. Então, um dos pontos importantes é que as declarações das variáveis, a declaração das funções, elas têm um padrão. Que o meu código, né, tenha vários comentários para ajudar a compreender como ele funciona. Determinar os tipos de dados, os tipos de funções. Isso é muito importante, isso facilita muito, né, o trabalho. Outro ponto é importante, galerinha, né? Exercitando aí um pouquinho, né? Alguns exercícios sobre função. Outro exercício para a gente também testar os nossos conhecimentos. Aqui eu trouxe, né, o tipo de retorno de função main. Aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho um programa como um todo, e esse meu programa como um todo eu tenho a inclusão da biblioteca, e eu tenho a criação de uma função que se chama imprimir mensagem. Essa imprimir mensagem, ela é uma função do tipo void, ela não está recebendo nenhum parâmetro, tá? E ela sempre vai executar a mensagem, né? A função printf. Ela vai executar a função printf que vai mostrar na tela aprendendo função em C. E aqui, turminha, olha o que é legal. Eu crio a minha função main, que é a função principal, e eu só chamo, né, a minha função imprimir mensagem. Toda vez que eu colocar imprimir mensagem, automaticamente na tela vai ser mostrado, ó, essa mensagem aqui do printf, né, aprendendo função em C. E aí, no final, eu tenho, né, o meu return. E aí, pessoal, muitos de vocês, alguns de vocês em aulas anteriores até me perguntavam, né, professor, o que é esse return? Professor, o que é esse return? O que é esse return?
qual é a diferença de um return ou não. Eu falei, galerinha, vão colocando que no momento correto a gente fala sobre esse return, né? Sempre falo às vezes para vocês, olha pessoal, existem partes do código que eu quero que vocês só aprendam a estrutura, mas cada um dos comandos nós vamos conversar sobre eles em um momento específico da aula. Então, pessoal, quem é o comando return? O comando return ele tem dois usos muito importantes, né? Nós temos dois usos do comando return. Primeiro, a primeira forma que a gente utiliza esse comando return é devolver um valor e retornar para a função que chamou, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do comando return, ele pode ser usado sem os parâmetros para causar uma saída imediata da função em que se encontra. Esse é um outro ponto também muito importante. E aí, lógico, né? Esse comando return ele tem os seus benefícios, mas também ele tem as suas limitações. Então, olha aí. Quais são as limitações do comando return? Primeiro ponto. O comando return ele pode retornar somente um único valor. Só um único valor que ele pode retornar. Certo? Um outro ponto, né? Vou até voltar aqui um pouquinho. Então, olha aqui, pessoal. Se vocês observaram, toda a maioria dos nossos programas em linguagem C, a gente sempre utiliza o comando return no final do programa. Sempre. E esse comando return, normalmente, ele sempre está na função main, que é na função principal. Tá certo, galerinha? Sempre na função main, na função principal. Tá certo? E aí, olha aqui, galerinha. Nós podemos também verificar que existem aí as limitações do comando return, né? Esse comando return, ele pode retornar somente um valor. Ou ele volta para a função que o chamou, ou ele retorna um valor. Normalmente, a gente sempre coloca para ele retornar zero. Tá? Sempre para retornar zero e ele sai da função. Então, olha aqui. Por que a função imprimir MSG, né, mensagem, não tem um comando return? Essa pergunta aí foi feita por alguns alunos. O seguinte, qual foi a pergunta que alguns alunos me fizeram em aulas anteriores? Professora, por que que em algumas funções eu tenho return e por que que em outras funções eu não tenho a função return? E aí agora a gente vai conversar sobre isso. Nesse programinha, galerinha, que é um programa que eu tenho, por exemplo, duas funções, eu tenho a função imprimir mensagem e eu tenho a função main, que é a função principal. Lá na minha função imprimir mensagem, eu tenho printf, seja bem-vindo. E lá na minha outra função, que é a função main, eu tenho imprimir mensagem, que ele vai chamar a função imprimir mensagem, que vai retornar isso aqui, ó. Tá? E aí, ó, depois eu tenho a minha função main, que é a função principal, tá bom? Mas o que está acontecendo aqui? Vamos aí tentar entender um pouquinho melhor com outro exemplo. Olha aí. Observem. O return, ele causa a saída imediata da função em que se encontra. Já no caso, quando a gente coloca, né, o return, ele faz justamente isso, né? Ele sai automaticamente da função. Ele termina de executar e sai dela. E vai para a próxima, tá bom? Quando a gente não coloca esse comando return, isso não acontece, tá? Ele ainda continua dentro daquela função. Então, aqui nós temos um outro exemplo. Já já a gente retorna para cá. Então, olha aqui, pessoal. Vou até retornar aqui um pouquinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses comandos. Então, olha aqui, nós temos, né, uma outra função, nós temos um outro programa na linguagem C, que esse programa na linguagem C eu estou declarando uma biblioteca, estou incluindo uma biblioteca, que é a biblioteca stdio.h. Eu estou criando uma função que se chama saudações. Essa função saudações, ela tem como tipo void, né? E ela tem um parâmetro, que é o parâmetro hora do tipo inteiro.
Aí, o que essa função vai retornar? Essa função aqui é bem grandona, né? Ela é bem diferente de outras funções que nós criamos até agora. Ela é uma função bem grandona. Normalmente, as outras funções só tinham um comandinho. Essa daqui tem até condicionais, né? Condicionais. Então, olha aqui. Se a hora digitada ela for maior do que 6 horas e a hora digitada for menor do que 12, ou seja, ela tem que ser maior do que 6 e ela tem que ser, no caso, menor, coloquei ao contrário. Ela tem que ser menor do que 12, né? Olha aí. Então, essa hora tem que ser assim. Se isso acontecer, se ela for maior do que 6 horas e menor do que 12, ele vai escrever bom dia. Ok? Se a hora ela for maior ou igual a 12 e menor do que 18, então vai retornar boa tarde. Ou seja, né, se for, no caso, 13 horas, até, no caso, às 15 horas. Às 17 horas, por exemplo. Ele vai retornar boa tarde. E se isso não for verdade, ele vai, ó, sem saudações, vai mostrar assim, ó, para vocês, sem saudações. Tá bom? Então, olhem aqui, pessoal. Normalmente, quando a gente utiliza o void, a gente não coloca um return. Pode colocar um return, mas ele não retorna nada, tá bom? Então, olha aqui, ó, o return causa a saída imediata da função em que se encontra. Então, assim que ele termina esse printf, ele sai dessa função, não fica aqui nele, já vai para a próxima. Tá bom? É isso que está sendo falado. Olha aqui, a função main, né? É a parte de baixo, né, dessa parte. Eu tenho a função main, depois a função main pede para ser impresso o que é a saudação. A função saudação. Quem é a função saudação? Vai depender do retorno da hora, tá bom? Esse aí é um dos aspectos, né, que nós estamos analisando, certo? E nós estamos praticando aí esses exercícios para fixar mais na mente de vocês, tá bom? Então, todo exercício que eu mostrar agora, pessoal, é importante que vocês escrevam esses exemplos, né? Vocês precisam ter no caderno de vocês, de análise lógica de programação, vários exemplos. Ah, eu tenho exemplos do printf, né, da função printf, eu tenho exemplos da função scanf, eu tenho exemplos, né, de declaração de variáveis, eu tenho exemplos da utilização de variáveis com operações aritméticas. Pessoal, no caderno de vocês tem que ter essa organização dessas estruturas, para quando vocês olharem para o caderno de vocês, vocês verem, nessa aula aqui nós falamos sobre a função printf. Deixa eu me lembrar como ela funciona. Deixa eu me lembrar como é que funciona a função scanf. Deixa eu verificar como é que a gente faz uma soma, faz uma subtração. Então, pessoal, é importante, tá bom? Então, a partir de agora, né, nós vamos começar aí a nossa parte da nossa aula que nós vamos praticar. O foco agora é praticar, então, coloca aí na telinha, né, é hora de praticar, galerinha. Então, agora o foco é isso, tá? Vou trazer alguns exemplos para vocês e nós vamos analisar esses exemplos e vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de funções que nós estamos vendo, nos focando nos exercícios, tá bom? É importante que você pratique também. Nós estamos praticando juntos, eu aqui, vocês aí, mas eu preciso também que vocês façam uma forcinha, tá bom? Que vocês se dediquem também. Escrevam no caderno, coloquem depois no site, testem se realmente esses exemplos estão funcionando, né? Coloquem aí os valores, analisem, pessoal, verifiquem o código. Por que esse comando aqui tem um ponto e vírgula? Por que esse não tem? Questionem. O horário da aula é esse. Olha, professora, eu verifiquei, né,
que lá naquele exemplo da aula passada tinha essa situação. Estou com dúvida. Por isso que existe também um grupo lá no WhatsApp, pessoal. Ah, eu estou com vergonha de falar aqui ao vivo, vou mandar um áudio aqui para a professora Amanda para ela tirar minha dúvida. Mande aí o seu código, tire uma foto, ou então peça para o seu professor mediador também desse suporte, professor ou professora, né? Nos ajude aqui, tire foto, mande para a professora Amanda, para que ela possa nos ajudar. Entre uma aula e outra, pessoal, vocês podem me mandar também no intervalo alguma pergunta, alguma dúvida, que durante o intervalo eu olho e já respondo ao vivo, tá? Então, esse contato direto com vocês, ele é importante para a gente poder também criar, ó, uma comunidade de comunicação, tá? Então, eu preciso que vocês se dediquem testando, né, criando esses códigos, tendo no seu caderno uma estrutura de exercícios também. Isso ajuda muito vocês, tá bom? Então, galerinha, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar mais alguns exemplos de funções em linguagem C. Passagem de parâmetros, né, argumentos. Olha aqui, galerinha. Nós temos mais um exemplo, mais um código, um super mega power código. Nós temos a inclusão das bibliotecas. Eita, que isso daqui, se vocês não fixaram ainda, né, não fixa mais não. A gente já falou tanto, mas tanto da inclusão das bibliotecas, né? Então, include stdio.h, é a nossa biblioteca que a gente utiliza bastante. E aqui eu estou criando, ó, uma função que ela tem como nome soma. Essa função soma, ela é do tipo float, olha aí, tipo float. E essa função, ela possui 3 parâmetros. Quais são os parâmetros? Eu tenho uma variável x, a variável y e a variável z. Todas elas são do tipo float. Percebam, né? Eu estou declarando já esses argumentos, esses parâmetros aí dentro desse parêntese. Estou falando, olha, a função soma vai manipular esses 3 valores, x, y e z. E todos eles são do tipo float. E eu estou criando uma variável. Essa variável aqui é uma variável local, tá? Local. Ela está sendo criada dentro da função soma. Eu estou criando o quê? Eu estou criando uma variável com o nome soma. E aqui a gente precisa ter cuidado. Eu já vou dando uma dica aqui para vocês. Aqui está sendo criado tanto uma variável com o mesmo nome da função. Isso aqui pode? Pode, mas isso aqui pode deixar a nossa cabeça confusa, tá? Então, evite colocar o nome de uma variável, o mesmo nome da função que ela utiliza, no início, porque isso pode te confundir, tá bom? Então, evite esse tipo de ação, tá? Aqui eu tenho uma variável que é a variável soma, do tipo float, e essa variável soma, ela está recebendo o quê? Ó? X mais Y mais Z, tá? E aí, galerinha, ó, ela está retornando soma, certo? E aqui eu tenho a função main. A função main, ela tem uma variável do tipo result. Essa variável também é uma variável local. É uma variável local, porque ela foi declarada dentro da função main, certo? E essa variável result, ela está recebendo quem? Ela está recebendo a função main, e a função main está recebendo o parâmetro x, y e z. E aqui no final eu mostro o printf, e eu falo, olha, a soma é o %f, o identificador, né? Identificador. Isso aqui é muito importante, porque sem ele não dá para a gente chamar o valor que está dentro de uma variável. A gente já conversou sobre isso, certo? E ele pede para mostrar o resultado que está dentro de result. Result está recebendo quem? Está recebendo a função soma. A função soma tem o quê? Tem x, y e z somados, tá bom? Então, vai retornar um resultado bem específico.
passagem de parâmetros, né? Mais um exemplo. Esse daqui eu quero que vocês copiem, tá, pessoal? Porque esse exemplo aqui, ele tem if else. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês copiarem. Eu acredito que seja tempo suficiente para vocês terminarem de fazer esse exercício, tá bom? Então, escrevam esse exemplo, porque esse exemplo aqui tem muitas partes importantes que eu quero que vocês deixem aí, ó, reservado no caderno de vocês. A gente tem a declaração de variável, a gente tem a criação, né, a declaração de funções, a gente tem as condicionais, nós temos, né, operadores lógicos, operadores matemáticos. Eita, que nesse exemplo aqui tem muita coisa importante. Então, esse exemplo em especial eu quero que vocês copiem. Tá bom? Então, 3 minutinhos aí na tela para vocês. Então, turminha, ó, com esse exemplo, né? Com esse exemplo que eu deixei vocês copiarem, eu espero que vocês tenham registrado no caderno. Por que que eu deixei até um tempinho a mais esse exemplo? Porque esse exemplo aqui, galerinha, ele tem muitos assuntos que nós vimos, né? Que nós aprendemos em aulas anteriores. Vou só destacar alguns deles. Por exemplo, a inclusão de biblioteca, declaração de função, condicionais, operadores lógicos, né? Operadores, certo? Nós temos aí função main, nós temos declaração de variáveis locais e globais, nós temos a utilização de funções, nós temos aí o return. Então, galerinha, aqui a gente tem muita coisa só nesse exemplo.
Então, esse exemplo aqui é um exemplo especial, né? Que vocês precisam escrever e registrar no caderno. Então, vamos agora analisar esse exemplo. E eu quero que vocês testem, tá? Testem em casa esse exemplo, tá bom? Primeiro, nós iremos incluir uma biblioteca, que é a biblioteca stdio.h. Professora, mas por que toda vez a gente sempre utiliza essa biblioteca stdio.h? Porque, turma, a função main, ela precisa dessa biblioteca. O printf precisa dessa biblioteca. O scanf precisa dessa biblioteca. Então, é muito difícil a gente ter um programa que não tenha, né? Nem tem como ter a função main em um programa. Não tem como não ter a função main, que ela é a função principal. Então, também é difícil a gente não ter nenhuma função printf nem scanf em um programa. Então, ela é muito importante, essa biblioteca. Se vocês observarem, em todo exemplo, praticamente em todo exemplo tem, né? Include stdio.h. Aqui, turma, eu estou declarando, né? Estou incluindo a biblioteca. Primeiro ponto importante, certo? Segundo ponto importante, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando a função. Quem é você? Verifica conta. Então, essa daqui é a função verifica conta. Quem é você? Verifica conta. E você é de qual tipo? Do tipo void. Quais são os seus parâmetros? O meu parâmetro é o int, é o tipo e o saldo. Qual é o tipo de tipo, né? Qual é o tipo do parâmetro tipo? É o tipo char, ou seja, a gente aqui vai ter caracteres. E no saldo, eu vou ter um valor do tipo float. Então, olha aqui. Percebam, galerinha, a gente precisa também aprender a ler o código, tá? Aprender o código, aprender a ler os comandos. Muitas das vezes, a gente não sabe o que o nosso programa está fazendo, porque às vezes a gente quer criar um código sem antes a gente aprender a identificar o que cada palavrinha está querendo falar. Certo? Então, turma, nessa função verifica conta, o que ela faz? Verifica conta, ela tem uma condição, ela tem uma condicional. Ela tem aqui, ó, o se, que aqui na linguagem C, ele é representado pelo if. Fala assim, olha, se o tipo da conta ela for igual. Quando eu falo igualdade, é a comparação de dois valores. Aqui ele está falando assim, olha, o valor que foi digitado, P, ele é igual a P? É, tá bom? Então, em C, esse igual, no sentido de igualdade, de comparar dois valores, ele não é escrito somente com o igual. Ele é escrito com igual, tá? Certo? Então, isso daqui vocês precisam ficar atentos. Isso aqui a gente também já conversou em aulas anteriores, tá? Só para recordar vocês, porque também recordar é viver. E olha aí, eu estou perguntando assim, olha, o tipo da conta, o valor, né, que você digitou lá, o tipo da conta, é o tipo P? E o saldo dessa conta é maior do que 10 mil? Eita, conta alta, né? Maior do que 10 mil? Se o tipo da conta for P e o saldo da pessoa for maior, né? Não é igual, né? Maior do que 10 mil reais, isso significa que o cliente é especial, e é especial mesmo, né? Se não, ou seja, se o cliente não for do tipo P ou ele não tiver, no caso, um saldo maior do que 100 não, do que 10 mil, ele vai ser aí um cliente normal. Cliente normal, ok? Então, é isso aí que essa função verifica conta faz, tá? Então, galerinha, isso aqui é muito importante, porque imaginem, toda vez que eu precisar analisar um tipo de cliente, se eu precisasse escrever todos esses códigos, isso ia ser uma dor de cabeça tão grande, isso ia ser uma programação tão grande que vocês não têm noção. Então, o pessoal que faz, né, que
que são programadores mesmo, a vida deles é criar funções. Criam função para tudo, porque facilita a vida deles. E olha aqui, nós temos, né, a função main, que é a função principal, onde aí começa o meu programa. Aí eu falo o seguinte, olha, eu tenho uma variável que é do tipo, que é a variável t, que ela tem um tipo, o tipo dela é char, e ela recebe o valor p. Eu tenho uma variável s, certo? Variável s. Ela é do tipo float e ela tem como valor 15.000. E aí eu estou fazendo o seguinte, chama aí a função verifica conta. Eu tenho um cliente aqui que o tipo da conta dele é P e que o saldo dele é R$15.000. Chama aí a verificação de conta, né? A função verificação de conta para eu saber qual é o tipo de cliente que ele é. Aí olha aqui o que vai acontecer. Vou até apagar aqui para eu poder riscar de novo, né? Que vocês sabem que eu gosto de riscar. Então, olha aqui o que eu vou fazer. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, ó, o tipo do cliente é P. Olha aí, P. E aqui S, né? S é 15.000. Então, olha aqui, saldo vai ser 15.000. Ó. Olha aí. Então, olha o que vai acontecer, pessoal. O tipo é igual a P? É, ok. E o saldo é maior do que 10.000? É. Então, quando ele chamar isso daqui, qual é o resultado desse cliente? Esse cliente aqui vai entrar nessa condição bem aqui, ó. Ele é um cliente especial. Por quê? Porque ele atendeu que a conta é do tipo P e o saldo dele é maior do que R$10.000. Então, ele se enquadra aí dentro, né, do tipo de conta especial. Então, toda vez que eu precisar verificar o tipo de cliente, é só eu chamar a função verifica conta e passar os dois parâmetros que eu preciso. Então, eu posso escrever assim, ó, digite o tipo da sua conta. Aí o usuário digita P. Digite o saldo da sua conta. Aí a pessoa vai e coloca, né? R$9.000. Aí eu chamo, né? A função verifica conta. E ele vai analisar. Qual é o seu tipo de conta? P. Ok. Qual é o seu saldo? 9.000. Então, ele vai verificar. Essa conta ela não se enquadra nessa condição. Então, automaticamente ela se enquadra na outra, né? Ou é uma ou é outra. Então, aqui, no caso, seria um cliente normal, por exemplo. Tá? Então, pessoal, essa declaração de funções aqui, isso aqui facilita demais a nossa vida. Certo? Facilita demais a nossa vida. Ok? E a gente precisa ter bastante atenção na hora de criar. Passagem de parâmetros ainda. A gente está falando de passagem de parâmetros. Na linguagem C, os parâmetros de uma função são sempre passados por valor. Ou seja, uma cópia do valor do parâmetro é feita e é passada para a função. Uma cópia, não é retirado. Mesmo que esse valor mude dentro da função, nada acontece com o valor fora da função. Isso aqui é interessante. Então, vou até voltar aqui um pouquinho. Não, deixa quieto. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha aqui, pessoal. Vou mostrar aqui um exemplo. Então, turma, normalmente, quando eu estou utilizando um valor e depois esse valor ele é alterado em outra função, o valor original ele não é mudado não, tá? Ele só é mudado lá dentro daquela função, tá? Ele cria uma cópia, né? Uma cópia daquela informação. Outro ponto. Na passagem de parâmetro, por valor, a função chamada tem uma cópia dos seus valores que são passados como argumento. Isso aqui a gente acabou de conversar. Dentro da função chamada, são criadas outras variáveis temporárias, né, para armazenar esses valores. Então, isso aqui é importante porque, mesmo que ele seja manuseado, né, seja aí utilizado, ele vai sendo modificado, mas a original não é alterada, tá bom?
E aqui eu tenho aí mais um exemplo para vocês, que é um exemplo de passagem de parâmetros, né? Parâmetros por valor. Aqui, turminha, nós temos mais um exemplo de criação de função, onde essa função aqui eu tenho como nome quadrado. Tá até aí, ó, em vermelho. Essa função quadrado, ela é do tipo inteiro e ela tem um argumento, né, um parâmetro. Esse parâmetro é a variável x, do tipo inteiro, olha aí. Aí fala o seguinte, olha, estou declarando outra variável, essa aqui é uma variável também local, tá? Vou colocar até aqui, ó, local. Ok? Variável local. E aí, essa minha variável Q, ela recebe x vezes x e retorna Q. Então, essa função aqui, ó, ela é do tipo inteiro, tipo int, né? Não é do tipo void. E ela retorna quem? Retorna Q, tá bom? Olha aqui, eu tenho a função main, e a função main tem a declaração de variáveis também. Variável num, variável result. Todas essas duas variáveis também são locais, né? Uma variável local. Olha aí, variável local. Com essas variáveis locais, eu posso utilizar esse recurso, né? Printf, digite um número. E aqui eu digito, né, esse número, e esse número vai ser armazenado dentro dessa minha variável local. Depois, eu pego, né, a variável result, que está sendo também declarada, já recebendo, né, o quê? Ela recebe a função quadrado. Quem é a função quadrado? A função que eu declarei lá em cima, ó. E aí eu já passo um parâmetro, que é num. Quem é num é exatamente o número que acabou de ser digitado pelo meu usuário, tá? E aí o que acontece, né? Um valor que está sendo utilizado em uma variável também vai ser repassado para outra função, né? Um valor que está sendo utilizado em uma função está sendo repassado para outra função, que essa função manipula esse dado e retorna algo específico. Então, ó, resultado, né? Ele vai printar resultado. Quem é resultado? Então, imagine, digite um número. Eu digitei o número 2. Digitei número 2. Aí ele faz o seguinte. Olha, número 2. Você vai ser utilizado lá na função quadrado. O que a função quadrado faz? A função quadrado faz o seguinte. Ele pega o meu valor que eu digitei e pega, ó, o valor que eu digitei e multiplica por ele mesmo. Ele vai pegar 2 e vai multiplicar por 2. Qual é o resultado? Vai ser 4. Então, o valor 4 vai ficar dentro de Q, né? Q vai ser 4 aqui, por exemplo. Tá? Aí, turminha, tudo bem. Essa função quadrado vai retornar o valor 4. Aí, olha aqui. No final, resultado vai receber quem? Vai receber a função quadrado, ó. A função quadrado vai ser recebida aí pela variável resultado. Então, querendo ou não, dentro da variável resultado, vai ficar o valor 4, né? Que foi o retorno da minha variável, né? Que foi o retorno da minha variável lá na função quadrado. E aqui eu imprimo, não é a função quadrado. Eu não estou imprimindo a função quadrado. Aqui eu estou imprimindo a variável que recebe a função. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando nós formos manipular as funções, certo? Ter cuidado, ter atenção também na criação de variáveis locais, de variáveis globais. Por isso que eu quero que vocês façam o exercício. Criem funções. Crie a função soma, crie a função subtração, crie a função multiplicação, crie a função divisão. E depois, faça assim, olha, usuário, digite o primeiro número. Aí o usuário vai digitar N1. Usuário, digite o segundo número. Aí o usuário vai digitar N2, né? E esses dois parâmetros que o usuário escreveu, eles serão utilizados nas outras funções, tá bom? Na aula de amanhã, pessoal, eu vou trazer esse desafio resolvido
certo? Vou trazer essas 4 funções que eu estou falando para vocês. A função soma, subtração, multiplicação e divisão. Para vocês entenderem como é que a gente pode estar utilizando essas funções, tá bom? Mas é importante que vocês aprendam a diferenciar o que é uma declaração de uma variável global, tá? O que é a declaração de variável global? É uma variável que pode ser utilizada em qualquer local do meu programa. E nós temos também a declaração de variáveis locais. Se você cria uma variável em uma função específica, você só pode utilizar aquela variável dentro daquela função. Isso se chama variável local. E a dica de hoje foi, né? Dê prioridade em utilizar muito mais as variáveis locais do que as variáveis globais. Outro ponto que a gente conversou hoje, né, foram sobre as funções. As funções são estruturas de comandos que facilitam muito a nossa vida. A gente consegue pegar um problema grandão, modularizar esse problema, né, criar módulos, dividir em pequenas partezinhas, e cada partezinha vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir fazer a sua parte, né, o seu comando específico. E aí, galerinha, o que que acontece? Quando você precisa utilizar, precisa criar, precisa utilizar algum recurso daquela parte específica, o que que você faz? É só você chamar. Chama a função, né? Chama a função igual está sendo chamada aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, né? Aqui está sendo chamado quem? Está sendo chamada a função quadrado, ó. A função quadrado, olha aqui. Eu não preciso ficar digitando tudo isso de novo. Não preciso. Eu só chamo a função quadrado, tá certo? Então, galerinha, hoje nós estamos finalizando a nossa aula por aqui, tá? Não terminou, ainda não estamos de férias, certo? Nós temos ainda a nossa aula de amanhã, então não perca a nossa aula de amanhã. Nós faremos outros exercícios falando sobre funções, falando sobre modularização. Nós iremos, né, recordar vários conteúdos que nós falamos desde o início aí da linguagem C, então não perca a aula de amanhã, tá certo, galerinha? De extrema importância. Então, turma, fiquem com Deus, um forte beijo, um forte abraço e até amanhã, galerinha. Tchau, tchau!